Vamos ver o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo no mundo é impressionante. Se os irmãos observarem, desde quando nós paramos de falar sobre Apocalipse, de lá para cá, nesses poucos meses, vocês observaram o que veio acontecendo aqui no mundo? Vocês estão acompanhando isso aqui, gente? Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo aqui? Isso é inédito, gente. Isso aqui nunca aconteceu. Né? Já passou de 10. Isso aí foi porque não está dando nem tempo, porque teve um na Rússia ontem, né? Na Colômbia, depois antes na Venezuela. Então, o que está acontecendo com o mundo é realmente algo impressionante. Né? O que a gente lê aqui desde o início do ano, fevereiro, março 2, abril 2, junho, agosto, tem 3, né? Porque um nem foi registrado, teve na Rússia ontem. Então já são mais, né? Em poucos meses, né? Em várias partes do mundo. E isso aqui, meus queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando Jesus diz, no sermão profético, lá no Evangelho de Mateus, que eles assim, e vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, ele vai falar de pestes ou pandemia, a mesma coisa, e terremotos, né, em vários lugares do mundo, simultaneamente está acontecendo isso. Isso nunca aconteceu. Hoje mesmo estava comentando de um piloto que já há mais de 30 anos que trabalha na aviação comercial e ele estava mostrando, né, naquele Fly, esqueci o nome, eu até baixei hoje aquele negócio lá hoje, é o Fly Radar, gente. Ele abriu lá o Fly Radar, você pode entrar e você vai ver o Fly Radar. E eu não sei se o dele era mais profissional, mas é o mesmo que tem na internet. Ele abriu o Fly Radar e falava, olha, está vendo isso aqui, ó? Eu nunca vi isso aqui. Tem áreas, né, que se tornam zonas proibidas quando está em conflito. Fala assim, ó, tem parte do mundo que tá difícil. A aviação está tendo problema, nós temos que desvia para cá, desvia para lá. Ele tem que passar num corredor porque está em conflito, estourando em tudo quanto é lugar. Então, é inegável o que nós estamos vendo, né? É inegável esses acontecimentos. Não estamos aqui querendo fazer o papel do profeta do Apocalipse agora, né? Pronto. Profeta do Apocalipse, a vida toda foi assim, né? Tem um terremotozinho ali, pronto, o mundo está acabando, Jesus está voltando, acabou, né? Calma, não é assim. Jesus mesmo diz, não vos assusteis, isso não é o fim, mas é o princípio do fim. É as dores de parto. E como é que funcionam as dores de parto? As mãezinhas aqui já sofreram as dores de parto, né? Além da dor se intensificando até a hora do parto, o que mais? Qual outro sinal de que está próximo? A gente sempre comenta isso aqui, né? Quem pode dizer aí? O tempo entre as contrações vai diminuindo. Vai diminuindo. Chega uma hora que tem aí nasce. Gente, Jesus comparar com as dores de parto, não tem comparação melhor. Concorda comigo? Que comparação mais extraordinária é essa, gente? Comparar com as dores de parto, perfeito. Nós sempre tivemos guerra, sempre tivemos pandemia ao longo da história, sempre tivemos terremoto. Desde que o homem está aqui nesse mundo, isso acontece. Só que o que a gente começa a ver? Uma intensificação, tá? E o espaço entre eles cada vez menor. Isso é fato. Não tem como a gente negar essa realidade, né, gente? Nós estamos vivendo isso. Então, diante disso tudo, eu vou voltar para o livro de Apocalipse, peço paciência dos irmãos, porque eu empaquei no capítulo 17. E segundo, os maiores especialistas em literatura apocalíptica, né, livros proféticos e tudo mais, o capítulo 17 de Apocalipse é o mais difícil de todo o livro e de toda a Bíblia, que vai falar da grande meretriz que vem sentada na besta em cima das muitas águas, e para decifrar esse negócio aí, eu estou pesquisando, lendo, estudando, ouvindo os maiores especialistas sobre isso, para chegar num ponto. Então eu quero fazer uma recapitulação geral, especialmente os 2 últimos capítulos que nós estudamos na última retomada nossa, e vamos dar aquela introduzida aqui no capítulo 17, mas eu vou deixar para me aprofundar dele na semana que vem. Então, para te ajudar, tá bom? Leia com calma o capítulo 17, se tiver dúvida, anote, então prepara um caderno enorme para anotar, vai ter 1 milhão de dúvidas,
vamos caminhando devagar, vamos ver o que a Bíblia tem para nos falar sobre isso. Então eu preciso fazer essa breve recapitulação. Tem gente nova chegando, tem gente que não acompanhou isso, eu estou mandando os links, olha, os vídeos estão gravados na internet, eu tenho mais de 20 vídeos lá na minha página, entende? Com texto, imagem, você pode assistir, resumo, fiz um resumão no início do ano, não sei se os irmãos leram, fiz um resumão. Hoje vai ser mais um breve resumo que a gente vai ter aqui para poder fechar. Porque daqui para adiante, gente, ó, 17, 18, 19, capítulo 20 e 21, Novos Céus, Nova Terra. Acabou o livro. Nós estamos na reta final. Tá? Então eu quero que você saia em paz, né, fechar esse ano. Entendeu? Se Deus quiser, nós vamos chegar até o final do ano, né? Se Jesus voltar antes, né? Nós vamos chegar no final do ano e falar assim, ó, nós estudamos todo o livro de Apocalipse na Igreja Presbiteriana Vila Alves. Demorou anos o pastor estudando. A gente dá aquela arrancada de 2, 3 meses, aí trata de outros temas, volta de novo. E daqui até o final do ano eu quero terminar esse livro, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então vamos lá. Lembrando, o livro de Apocalipse foi escrito pelo grande profeta, evangelista João. O que ele diz lá, evangelista João? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Interessante esse em breve, né? Vamos fazer umas observações nessa caminhada nossa aqui. Meus irmãos, os sinais que Jesus diz lá em Mateus, aquela geração não passaria, o Apocalipse está falando que em breve. Por quê? Não sei se vocês lembram, Apocalipse, tem várias formas de estudar Apocalipse. Tem gente que acredita que Apocalipse só diz respeito das coisas futuras, um negócio lá na frente, mas há uma outra forma da gente estudar o livro de Apocalipse, que a gente diz aqui, ó, vou colocar aqui, ó, rapidamente aqui para a gente, ó. Tem os preteristas que dizem que apenas diz respeito ao passado, coisas escritas para aquela época, para aquelas 7 igrejas do Apocalipse, tudo aconteceu lá atrás. Tem gente que diz que apenas aplica-se ao futuro, então são coisas lá do futuro, não tem nada a ver, mas nós não entendemos isso, até porque não tem como. O que nós vamos fazer com aquele texto? A palavra, na época de Jesus, fala que essa geração não passará. Aqui, acabamos de ler que coisas que em breve irão acontecer. Então, na verdade, o que a gente diz é o seguinte, o livro de Apocalipse, ele conta a história do povo de Deus, tá? Do início ao fim, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Praticamente é isso. Então, quando Jesus ele conclui o seu plano aqui, a sua missão, é recebido nos céus, dali para diante, meus irmãos, já começam os sinais. Ali para diante você já vai ter as perseguições, uma série de coisas que a gente viu no livro de Apocalipse aconteceram já naquela época. Então ela inicia naquele período, tá, dos apóstolos, da igreja primitiva, e vem se intensificando ao longo dos séculos. Então nós não temos problema nenhum com isso. E reconhecemos que esse livro ele deve ser interpretado com essa visão histórica e espiritual. Aplica-se a toda a história da igreja, em todos os tempos, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Então essa é a nossa visão mais coerente da Bíblia sobre o livro de Apocalipse. Tá bom, gente? Voltando lá, então, a gente parou aqui, né? Voltando ao contexto, né? Para a gente entrar aqui no contexto rapidinho aqui. Bom, o Evangelho de João foi escrito, né? João escreve o Evangelho para crermos em Cristo e dependermos dele, as cartas para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus, e o livro de Apocalipse para caminharmos com esperança e termos a certeza da volta de Jesus. Então esse é o propósito. João foi usado para escrever esses 3 grupos, né, de revelações, o Evangelho de João, as 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta, e também o livro de Apocalipse. Certo, gente? Vamos lá para frente. Ele se identifica claramente aqui, quando ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi um período de muita perseguição, como a gente sabe. A ilha de Patmos está aqui, olha, as 7 igrejas que primeiramente receberam o livro de Apocalipse. Lembrando, interessante, né, gente, essas cartas, né, que foram escritas às 7 igrejas, o livro de Apocalipse, João não poderia jamais identificar os reinos, os reis,
né, os impérios nessa carta. Foi escrito de uma forma que eu acredito que os soldados romanos que levavam essas cartas, quem teve acesso a esse material, um prisioneiro, gente, entende? Ele estava numa prisão lá na ilha de Patmos. Quem lia não ia entender nada. Fala assim, o velho está louco e está escrevendo para um bando de louco. Hoje a gente entende isso, e o povo naquela época compreendeu as palavras, a simbologia que está aqui no livro de Apocalipse. Quem é de Deus, quem tem conhecimento da palavra de Deus, compreende o que ele está querendo dizer. Mas é bom a gente imaginar isso, né? Então essas cartas e os livros foram, o livro de Apocalipse foi escrito inicialmente para esses queridos irmãos que viviam nessas igrejas. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana, prisioneiros políticos trabalhavam nas minas, vestidos de trapos, uma ilha inóspita, vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros. Né? Ele estava exilado pelo imperador romano Domiciano, no final do seu império, né? 94, 96 depois de Cristo. Logo após a morte do Domiciano, João foi posto em liberdade e provavelmente retornou a Éfeso e viveu lá até os últimos dias da sua vida. De todos eles, né, dos evangelistas, João foi o que viveu mais tempo, velhinho. Se lembra que é João aquele que está quando a mãe de Jesus está no pé da cruz, Jesus diz assim, eis aí a tua mulher, eis aí a tua mãe, e diz para ela, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que desde então, ele recebe Maria, e provavelmente é João que vai cuidar de Maria até o fim da vida dela. Né? Então, João, Deus preservou ele por vários propósitos. Foi ele que cuidou de Maria, foi ele que foi exilado para a ilha de Patmos, ele que escreveu o livro de Apocalipse para a nossa edificação. Apocalipse significa cobertura, de dentro para fora, que é a palavra apo, e calipso, que é cobertura, véu. A ideia é tirar o véu, é revelação. Por isso que algumas traduções está revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de... Deus, não é um mistério, é justamente o contrário. É Deus mostrando para a sua igreja o seu propósito, o que ele vai fazer ao longo da história, está fazendo, né? E aqui, essa divisão que é importante. Está vendo que a gente já está no finalzinho já, gente? Vimos tudo isso aqui. Né? Os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que foram entregues as primeiras cartas, né? A tríade do mal, as 7 taças, foi aqui que nós terminamos, e vamos entrar na derrota dos agentes do dragão e Novos Céus e Nova Terra. Então, o capítulo 17 é o julgamento, tá? Desse mundo espiritual, do dragão, da besta, da grande Babilônia. Nós vamos ver tudo isso aí. É o juízo final, gente, a reta final. Depois disso, só alegria. Novos Céus e Nova Terra. Então, vocês vão aguentar mais um pouquinho de juízo, fogo descendo, terremoto, acaba, Novos Céus e Nova Terra. Gente. Aguenta firme aí que nós estamos no finalzinho. Como dizia Billy Graham, né, gente, não vamos nos preocupar. Eu li a última página da Bíblia. No fim, tudo vai dar certo, entendeu? Então, essa é a nossa esperança. Vai descer fogo, vai ter terremoto, vai ser um caos, vai ter juízo, vai inferno. Mas aqueles que são de Deus, tá, que tem a marca do Cordeiro, vai dar tudo certo. Então, a gente não tem com o que se preocupar nesse sentido. Então, estamos caminhando para cá, viu, gente? Ó, vou fazer uma recapitulaçãozinha desses últimos capítulos aqui e a gente vai agora fechar a 6ª sessão, nesse próximo mês aqui, 17, 18, 19, e terminamos com Novos Céus e Nova Terra. Onde nós vamos viver? Tudo isso aqui foi para quê? Para que Deus preparou tudo isso? Então tem muita coisa interessante para a gente conversar nos próximos domingos. Não falte, participe. Se você faltar, vai lá e assiste. Vamos caminhar junto aqui, que é muito importante, tá? Essas sessões paralelas progressivas que a gente fala, elas têm começo, meio e fim. Não sei se vocês observaram, mas elas vão progressivamente avançando. Então você tem lá as 7 taças, as 7 trombetas, fala a mesma coisa. É o juízo de Deus sobre este mundo, né? E despertando a humanidade e preparando para o juízo final, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Uma coisa que eu sempre digo, Apocalipse, gente, é o livro que mais mostra a paciência e a misericórdia de Deus. Paciência e misericórdia de Deus. Você se lembra quando caiu aquela torre, na época de Jesus, e foram questionar Jesus, e falou assim, ó, se vocês, eles não eram mais pecadores que vocês, e se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecereis.
na verdade, a ideia que a gente tem, que quando Deus mandava as trombetas, entendeu? Os selos foram abertos, os cavaleiros do Apocalipse saíram, isso tudo era uma forma de Deus alertar. Deus ainda, sempre estava assim, era o juízo de Deus parcial, misturado com misericórdia. Então, quando acontece uma catástrofe, quando tem um terremoto e morre um monte de gente, quando acontece alguma coisa que a gente se assusta, uma pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas, gente, se nós sobrevivemos, é como se Deus estivesse tocando uma trombeta, falando para a gente, acorda, você está de passagem aqui, gente. A gente esquece, a gente está atravessando uma ponte, nós somos peregrinos, gente, não cria raiz aqui não. Aqui a gente está aqui para cumprir uma missão, é breve, é rápido, a qualquer momento a gente vai sair daqui. E é uma forma de despertar a igreja e uma forma também de acordar um mundo que está totalmente cego. O que a palavra de Deus nos fala sobre isso, gente? As pessoas estão cegas. O Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, C.S. Lewis, ele tinha uma frase interessante que ele dizia assim, que o sofrimento é um megafone de Deus para uma geração surda. Então, toda a sorte de sofrimento que a gente passa nessa vida, que o mundo passa nessa vida, é um megafone, é Deus nos acordando, e ainda por causa da sua paciência, da sua longanimidade, dando mais um tempo para a gente, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquela mensagem de Jesus, lá na Galileia, há 2000 anos, ainda está ecoando através de todas as catástrofes que o mundo passou ao longo desses 2000 anos. É Deus dizendo assim, o tempo está acabando, acorda. Então o que nós estamos vivendo isso, as dores de parto, são megafones, são trombetas, são selos que Deus vai abrindo e vai despertando a humanidade, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Quem fica fala assim, olha, podia ser eu. E a ideia é essa mesmo, levando as pessoas a se arrependerem. A gente falou das 7 igrejas, vamos um pouquinho aqui, lembrando os 7 selos, gente, os 4 primeiros selos, o que eram os 4 primeiros selos? Os 4 cavalos. A gente tem aqui os primeiros selos, revelam o quê? O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo pálido. Bem rapidinho aqui para a gente, estudamos isso milhares de vezes já, né, gente? Cavalo branco é o evangelho, é a pregação. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele fala, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa autoridade que a igreja tem, é a garantia que o Senhor nos dá, é o primeiro cavalo, é o evangelho indo adiante. Ele diz assim que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque foi dada essa autoridade. Então, o primeiro cavalo é a pregação do evangelho, que começou de uma forma, desde quando Jesus pisou aqui, começa o seu ministério, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e começa a pregar o evangelho, de pregar a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, as portas do inferno não vão impedir. O diabo ele vai atrapalhar, mas ele não vai impedir o avanço do evangelho, porque foi dado essa autoridade. O evangelho tem esse poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ninguém, nem nada, pode impedir o avanço da igreja aqui na terra. E a igreja está avançando, gente, esses 2000 anos, as pessoas estão se convertendo. E durante esse processo você vai ter guerras, fomes, pandemias. Está aí, gente, os outros cavalos, procurando retardar ou atrapalhar o avanço desse cavalo, ceifar o maior número possível de pessoas, mas nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá impedir o avanço do evangelho. Os 4 primeiros selos já mostram isso aqui, gente. O segundo era vermelho, representando a guerra, o terceiro preto, a fome, e o quarto pálido, ou cavalo amarelo, que é representando a morte. Desde o início dos tempos aqui, 2000 anos, os cavalos estão caminhando. Então a gente tem esses primeiros selos, né? Já vimos isso. O selo 5, a paciência do povo de Deus até que a justiça de Deus seja cumprida na terra. No meio disso vai ter muita perseguição, muita injustiça. E o 6º selo é o juízo sobre o mundo e salvação dos seus. Você fecha um bloco. Fechou esse bloco, você tem salvação, juízo, aí começa outro bloco, as trombetas, mesma coisa, gente. E assim foi indo.
o livro inteiro nos mostrando essa mensagem, que é uma mensagem para mim de esperança. Deus nos dando a oportunidade de nos voltar para Ele e recomeçar. As 7 trombetas, uma perspectiva diferente da mesma coisa. Cada trombeta foi uma forma de Deus despertar esse mundo, nos acordar, nos lembrar que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Então, vocês lá, como foram as trombetas? Primeira trombeta era um juízo parcial. Sempre isso, aqui é parcial, gente. Não é juízo total, parcial. Juízo total vai ser com as taças. Quando começa a taça, aí, meu irmão, é a taça da ira de Deus, completa, transbordou. A ideia é essa, muda. Por enquanto, trombeta. Nós estamos vivendo trombeta. Isso aqui tudo é trombeta. Terremoto, trombeta de Deus. Alertando, acordando. A primeira foi contra a terra, contra o mar, contra a água, contra o céu. São as trombetas de Deus numa natureza que está gemendo, gente. Que diz lá na carta de Paulo aos Romanos, que a natureza está gemendo, aguardando a redenção, que é esse processo que nós estamos vivendo, de trombetas de Deus alertando essa humanidade. Então, as 7 trombetas, tranquilo, é juízo parcial, cheio de amor, de misericórdia. Pastor, você está falando para mim que, então, essas catástrofes é o amor, misericórdia de Deus? É. Por quê? Se fosse juízo total de Deus, é uma vez só. Desce fogo aqui, calma tudo, acabou. Se não está acontecendo isso, então Deus está tendo misericórdia. Ele manda uma trombeta, fala, acorda, manda 2, acorda, manda 3, acorda. Deus é muito paciente. Eu sei que muita gente fala assim, não, se fosse eu ia salvar todo mundo. Ia. Você ia salvar todo mundo? Sim, você ia. Até o dia que pisar no seu calo. Vai para o inferno. Se quem quer entrar no céu, rapaz, você brigou com o vizinho, você manda para o inferno. Você brigou com não sei o que no trabalho, você ia mandar para o inferno. E é todo mundo para o inferno no final. Ia se mal levar você, mas uma meia dúzia para o céu. Deus não age assim, Deus é misericordioso. Deus vai salvar pessoas de todos os povos, de todas as nações, vai salvar pessoas que você não ama. Você pode odiar aquela pessoa, Deus pode ir lá e converter aquela pessoa. Deus tem um amor diferente. Então, tudo que a gente está vendo, esses terremotos, essas catástrofes, isso é fruto da paciência de Deus, da misericórdia, de dar uma chacoalhada na humanidade, falar, acorda, gente, mandei uma pandemia aí para vocês. O homem vive aqui achando que vai passar a eternidade aqui. As pessoas estão construindo ainda a Torre de Babel, gente. De vez em quando Deus vai lá e derruba a Torre de Babel, fala, acorda, gente. Vocês têm que estar preparando para novos céus, nova terra. Então, tudo que a gente viu ao longo da história, para mim, gente, trombeta é misericórdia de Deus, acordando essa humanidade, que acha que vai ficar aqui para sempre, que acha que o sentido da vida, nós viemos aqui para isso, vamos construir aqui, e vamos viver aqui eternamente. Aqui é o novo. Não é, gente, não é. Então Deus, pacientemente, na sua misericórdia. Por fim, mais um ciclo se fecha. Assim como teve com os selos, vai ter com as trombetas. A última trombeta, juízo final, será precedido de uma grande tribulação contra a igreja de Cristo na terra. O anticristo, que é a besta que surge do abismo, parece prevalecer, o mundo irá comemorar, mas em seguida a igreja será arrebatada e virá o fim. A 7ª trombeta será tocada. Então por isso que o foco do juízo final é na 7ª trombeta. As primeiras trombetas são formas que vão progressivamente despertando a turma. Gente, o tempo está passando, Jesus vai voltar. Você devia garantir o seu lugar no céu. A casa que você está construindo aqui vai ficar aqui. O carro que você está comprando vai ficar aqui. O dinheiro que você está guardando vai ficar aqui. Tudo isso é importante. Mas não esqueça daquele homem que acumulou. Aí um dia disseram para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens, para quem será? Simples assim. A gente tem que lembrar. Apocalipse é uma forma da gente acordar para tudo isso aqui. A gente viu aqui, que para mim, gente, faz muito sentido isso, a mulher e o dragão, uma perseguição implacável. Ali a gente, uma visão que fala, nossa, que loucura, que tudo aqui é uma visão de João, né? Ele viu uma mulher, gente, e um dragão perseguindo essa mulher, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que essa mulher estava grávida, e aí vai desenrolando esse capítulo 12 aqui, gente, e essa nova sessão do 12 ao 14 é extraordinária. A gente entende que a mulher é o povo de Deus, a igreja de Deus aqui na terra,
A gravidez dela era justamente a vinda do Messias, que foi prometido desde do início de tudo, lá em Gênesis 3,15, que da descendência de Eva nasceria uma mulher que nasceria alguém, né? Da mulher iria nascer alguém que ia pisar na cabeça de Satanás. E a mulher estava grávida, e quem nasce da mulher vai vencer as trevas, vai pisar na cabeça de Satanás, que é o próprio Jesus. Isso acontece. O texto diz que o filho que nasce é recebido nos céus, e quem fica aqui na terra? A mulher. Quem é a mulher? Somos nós, a igreja. O dragão é o diabo. E o que o diabo vai fazer? Ele não pode mais atingir Jesus. Ele tentou, gente, tentou de tudo. Você vê que quando Maria estava grávida, mas ele fez de tudo para matar essa criança. Você lembra da história? Aí o imperador mandou matar todas as crianças de 5 anos para baixo. Tudo isso aí era tentando impedir a obra de Deus, a missão de Deus aqui na terra, a salvação, o nascimento dessa criança. Desde que Jesus pisou aqui na terra, ele foi perseguido, mataram Jesus, acharam que venceram, mas ali Jesus vence, ressuscita no 3º dia, fica mais um tempo com os discípulos, é recebido nos céus, e fala: agora ide pregar o evangelho a toda criatura, todo o poder foi dado aos céus e na terra, toda a autoridade, vai embora. Aí o dragão começa, rapaz, esse dragão agora começa a perseguir a igreja, que é a mulher, o povo de Deus aqui na terra. Então, capítulo 12, 13 e 14, gente, você vai ver o desenrolar ao longo desses 2000 anos desse dragão, usando uma série de recursos para perseguir a igreja, atrapalhar o que ele puder, trazer sofrimento para o povo de Deus aqui na terra, que é o que ele pode fazer. Aí você vai ter, não sei se vocês lembram, 2 bestas que vão surgir, uma do mar e outra da terra. É muito interessante a gente entender isso, para a gente poder entrar no capítulo 17 agora. Tá? Então, essa era tudo visão, simbologia. A mulher é a igreja, a gravidez era o filho de Deus que estava aqui. Ele cumpre missão, sobe, a mulher continua. Aí o diabo fala assim: como que eu vou fazer para perseguir essa mulher, para destruir a obra de Deus aqui na terra? Porque o propósito do diabo, vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte: ele tem 2. O diabo ele vai fazer, ao longo de todos os séculos e milênios, ele só tem 2 propósitos: cegar as pessoas e prender as pessoas nesse mundo, tá? Levar para o inferno o máximo que ele puder. E aqueles que ele não pode, porque são aqueles que têm a marca do Cordeiro, que são os filhos de Deus eleitos, desde antes da fundação do mundo, ele não pode levar para o inferno, mas ele vai fazer o inferno na vida dessas pessoas. Então o diabo ele vai sempre ter esses 2 propósitos, tá? Continuar mantendo escravo e preso as pessoas, uma série de recursos que nós vamos ver agora, hoje, as pessoas que não têm Deus, aqueles que têm a marca da besta é porque não tem Deus, e os que têm a marca do Cordeiro, ele não tem poder sobre essas pessoas. Ele vai judiar, gente, mas ele não pode fazer nada. Sabe o que a Bíblia fala assim para a gente? Olha, não temo aqueles que podem matar o corpo, depois disso não podem fazer nada. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar ele no inferno. Então, nós não tememos o diabo, nós não tememos o mundo, nós não tememos perseguição, nós não tememos nada. Por quê? Porque a gente tem um entendimento que nós estamos aqui como peregrino, e o pouco tempo que a gente tem aqui, nós estamos testemunhando o nome de Cristo. E por mais que o sofrimento venha sobre a nossa vida, o diabo não tem poder nenhum sobre nós, que não tenha sido dado. Por isso que a Bíblia fala: não temos, mas o que as pessoas podem fazer com a gente aqui é tirar a nossa vida. Se nós somos cristãos e entendemos essa dimensão espiritual, tirar minha vida aqui é o de menos, gente. Eu tenho que ter medo, é o que vai acontecer depois. E se eu já sou salvo, eu tenho garantia disso, fique em paz. Claro que eu sou ser humano, eu não quero sofrer, né? Sai de mim, Satanás. Mas ele não tem poder nenhum. Nada poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. Só que o diabo vai fazer o seguinte, ele vai chamar 2 bestas agora. São 2 forças que ele vai instrumentalizar ao longo de todos esses milênios aí, para perseguir o povo de Deus. Isso não diz respeito só ao período da primeira e segunda vinda de Cristo. Na verdade, isso aqui diz respeito a toda a história da humanidade. Desde que Deus criou o homem, colocou Adão e Eva aqui. Dali para diante começa essa luta, que vai se tornando cada vez mais intensa, e na época de Jesus, entre o já e o ainda não, é o período que nós estamos vivendo, que ao longo da história,
Esse é um milênio. Nós não acreditamos num milênio literal que vai acontecer, depois Jesus volta, aí não sei o que, aí tem 1000 anos. Para com isso. O milênio é um período que o evangelho será pregado em todo o mundo. O milênio foi inaugurado quando Jesus pisou aqui na terra. E de pregar o evangelho. Agora vamos viver um longo milênio, é figurativo, não é literal. É o período entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Nós estamos vivendo o milênio. O evangelho está sendo pregado. E o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a besta que emerge do mar. Então, aqui diz respeito a besta, a figura que João teve, né? Estava lá, o dragão, ele retira do mar um poder. É um poder econômico, é um poder político, que foi levantado ao longo da história para perseguir o povo de Deus aqui na terra. Então, toda vez que você vê na Bíblia a besta do mar, representa poder econômico. É uma forma de seduzir a humanidade no dinheiro e uma forma de perseguir o povo de Deus. Lembra? 2 coisas que o diabo está fazendo. Ele vai manter preso as pessoas que são dele e vai infernizar, perseguir, prejudicar os que não são dele. Ele não pode levar para o inferno. Os que são dele, ele vai levar para o inferno. São dele, maneira de falar, né, gente? É o pessoal que tem a marca da besta. E que tem a marca do cordeiro, ele não pode levar para o inferno, mas ele vai infernizar, perseguir. E ele usou, o primeiro instrumento foi a besta que emerge no mar. Se você lembra, eu não vou repetir aqui, a gente chegou a ver até os reinos de Daniel. O texto vai nos falar de vários reinos, e aí mostra ao longo da história como que ele foi levantando impérios para perseguir o povo de Deus. E esses impérios e esses governos, né, é o poder político e econômico ao longo da história da humanidade, para prender as pessoas, escravizar as pessoas e perseguir o povo de Deus. Sempre assim. Então, o primeiro, ele prende as pessoas com poder econômico, político. O segundo, é um outro aspecto. A besta que emerge da terra é interessante. A visão que ele teve foi o quê? De um dragão na pele de cordeiro. É a falsa religião. Você já percebeu que, você vai ver que vai fazer sentido quando a gente entrar no capítulo 17. Você já percebeu que há pessoas que são presas, tá, por dinheiro, pelo poder econômico, elas se escravizam, elas destroem a sua vida, elas literalmente morrem, elas se matam, elas não cuidam de si, elas destroem a sua família, elas destroem o seu casamento, elas destroem o seu relacionamento com Deus, elas afundam. E a Bíblia sempre disse isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a primeira besta aqui é esse poder econômico, financeiro, a riqueza, a sedução do ouro, daquilo que brilha. É uma forma de prender o ser humano, de escravizar o homem. E a Bíblia nos alerta, em várias e várias passagens, se vos aumentar a vossa riqueza, não coloca nela o coração. Dinheiro é bênção, gente, quando é de Deus, usado com a bênção de Deus, com sabedoria, é bênção. Nós não podemos fazer voto de pobreza, porque o problema que vai acontecer agora, e nós vamos entrar no capítulo 17 e fechar o raciocínio aqui, é isso. Porque quando a gente começa a falar disso, você fala assim, então vamos fazer voto de pobreza. Foi o que a igreja fez ao longo da história. Então, se o problema é dinheiro, gente, então não queremos dinheiro. Não queremos dinheiro. Você pega seus bens, você doa para a igreja e fica pobre. E faça voto de pobreza. Você está livre dessa besta. Mas essa não é a solução. Com certeza não é a solução. Algumas pessoas não são pegas por isso. Tem gente que não tem problema com esse negócio aqui, não. Tem gente que vai ser pega, sabe no quê? Na outra besta. A besta que surge da terra. Essa aqui, gente, é o quê? Para mim, fazendo uma síntese, tudo que eu estou estudando aqui na Bíblia, em Apocalipse, na filosofia de Satanás, de trabalhar e prender e perseguir, ele vai, através disso, são todas as filosofias. É o que a Bíblia vai dizer dos logismos. É uma palavrinha que você encontra lá no grego, que traduzido em português está em sofisma. É uma palavra usada, que Satanás usa sofismas. Ele usa religiões, ele usa falsas doutrinas. A Bíblia diz que nos últimos tempos iam surgir falsos profetas, no meio do povo, pessoas que se parecem.
Então toda sorte de seita, de heresia, a Bíblia diz que o demônio, olha lá, ele ensina doutrinas, a Bíblia fala que pessoas vão seguir doutrinas de demônios. Então o diabo tem pessoas que ele vai pegar com o dinheiro, com a riqueza, com o poder, mas tem gente que não é pega com isso. Existe um segundo aspecto, tem gente que vai ser preso na religiosidade, na falsa religiosidade, nas filosofias, no sofisma, nas ideologias, na falsa ciência, no evolucionismo, no marxismo, em todos os ismos que a humanidade vai sendo presa ao longo da história. Então são as formas de Satanás prender, escravizar aqueles que ele vai levar junto com ele para o quinto dos infernos. Ou é dinheiro, ou é ideias, sofismas, ideologias, religiões. As pessoas são escravizadas. Há religiões que escravizam. E a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iam seguir doutrinas de demônios. Então não é toda religião é boa? Não. A religião ela pode ser de Deus ou pode ser do demônio. Biblicamente falando é isso. Eu não vou sair aí dizendo para todo mundo lá fora, entende? Você está seguindo a religião do demônio, você vai para o inferno. Primeiro que eu vou ser preso, né? Já começa por aí, entende? E não é assim que a gente faz. Agora, se você tem um entendimento espiritual, se você está lendo a Bíblia, você tem que entender que uma doutrina, ela pode te aproximar de Deus, ou ela pode te escravizar, destruir a tua vida e te afastar de Deus. Uma religião não faz isso, gente? Pelo amor de Deus. Tem religião que leva o ser humano a matar outro ser humano. Tem religião que afasta a pessoa de Deus. Tem religião que destrói a família, tem religião que se autodestrói. Então, da mesma forma que o dinheiro tem um poder de destruir uma vida, uma falsa religião, uma religião sem misericórdia, uma religião sem Deus, que é possível, gente, criar uma religião sem Deus. E pensa, religião não é só aquele aspecto místico e espiritual. Há pessoas que transformam ideologias em uma verdadeira religião. Fala assim, mas ele é fanático, parece, ele segue aquela ideologia filosófica, política, como uma religião. Então eu acredito que nesse aspecto, a besta que sai da terra são aquelas pessoas, Satanás sabe, olha, isso aqui eu pego com dinheiro, mas aquele ali eu não vou pegar com dinheiro. Então eu vou pegar com uma ideia. Então, ideologias, filosofias, uma série de ismos, e uma série de religiões, falsas religiões, doutrinas, demônios. É a besta que surge da terra. É o diabo, como diz aqui, o dragão na pele do cordeiro. Parece bonito, fala coisas bonitas, idealiza um mundo perfeito. Isso é perigoso, gente. É a segunda arma de Satanás para prender as pessoas. Lembra? Duas coisas. Ele prende, escraviza e leva para o inferno, ou ele atrapalha. No caso, a falsa religião também atrapalha. Porque há muitas pessoas que podem ser enganadas pela falsa religião. É por isso que hoje o dom mais importante, falar, pastor, qual é o dom mais importante na igreja hoje? Nesse tempo que nós estamos vivendo? Discernimento de espírito. Eu via isso desde a época do seminário, há 20 anos atrás. Os meus professores falavam, o dom mais importante nos últimos tempos é de discernimento de espírito. Está lá, dom de discernimento de espírito. Sabe o que é o dom de discernimento de espírito? Não significa que quando estiver exorcizando uma pessoa e você ter o discernimento, esse é o espírito de Beelzebul, esse é o espírito, não é isso não. É você ouvir uma mensagem, você ler, você clicar lá no celular e ouvir uma pregação, ler um texto, ver uma explicação da Bíblia, e você ter discernimento, falar isso aqui, ó, isso aqui não é de Deus não. Mas é bonito, está com a Bíblia na mão, está com um terninho, está no lugar que eles cantam louvores. O que mais tem hoje no mundo são seitas, ensinando doutrinas de demônios, que é o dragão na pele do cordeiro. Escravizando os que têm a marca da besta para levar para o inferno, desviando, atrapalhando, desvirtuando os que têm a marca do cordeiro. Não importa, Satanás sempre vai usar a besta que sai do mar, dinheiro, poder político, poder econômico, impérios, reinos, para perseguir, para matar, para escravizar, é dinheiro, é poder. Ele manda para o inferno e ele atrapalha, ele persegue a igreja. Aí depois vem a segunda besta, que surge da terra. É ideia. Tem gente que vai cair nisso.
E aqui, meu querido, você vai ter do 12 ao 14 esse processo todo. Aí ele vai falar do cordeiro e os 144 mil. Aqueles que têm a marca do cordeiro é a marca da besta, ele faz essa distinção. Os 144 mil, que a gente viu nesse capítulo, quem se lembra, capítulo 14, é apenas simbólico, não é um número exato, como algumas seitas dizem exatamente isso. Tem seita que fala assim, ó, são 144 mil. O problema é que a seita já tem mais de 144 mil, então complicou, né? Como é que vai, né? Entendeu? Não, nada ali é literal, gente. É uma representação, a gente viu o número, é 12 vezes 12 vezes 12, tem as 12 tribos, 12 não sei o que, 12, vai dar os 144. É representativo, é simbólico. E diz lá que 144 mil era uma amostra representativa de todos os povos, de todas as línguas do mundo, que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E por fim, gente, vamos lá. Fechou esse ciclo, fomos para a quinta sessão, as 7 taças, que é da mesma forma que a gente viu os selos, as trombetas, agora a taça. Só que taça, gente, já não é mais juízo com misericórdia. Taça já é juízo sem misericórdia. Nós já estamos caminhando para o final. A ira de Deus vai um dia cair sobre esse mundo e não vai ter mais oportunidade. E eu vou rapidamente, para a gente concluir aqui, lembrar vocês, quando ele fala lá, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes consumou-se a cólera de Deus. Não é mais o termo usado nos outros capítulos, que era o juízo parcial de Deus. Trombeta para dar com misericórdia para os homens acordarem e se converterem e se salvarem. Não, aqui, meu irmão, aqui é fogo que desce. É a taça da ira. Aí nós vimos vários textos que falam sobre isso. Isaías já falava sobre essa figura de taça. Sempre fala taça da ira, já é um negócio que está transbordando. Fala assim, então, dos 4 seres viventes, lá em Isaías já estava profetizando coisa. Ó. Deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de cólera, que vive pelos séculos do século, da cólera de Deus. Desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira. Então sempre você fala, cálice já não é mais uma coisa parcial, não é uma trombetinha para o camarada acordar. Já é fogo que desce para acabar com tudo, o juízo final vai vir. Então Apocalipse não fala só do juízo final. Apocalipse 99% é misericórdia, paciência, trombeta, acorda gente, eu espero mais 1000 anos, acorda, eu espero mais 1000 anos, acorda, eu espero, não sei quanto tempo. 1 hora a porta fecha. Você lembra da Noé? Ele ficou montando a arca e a turma zombando. 1 hora a arca fechou. E a água desceu. Vai acontecer a mesma coisa. Só que não é mais por água. A Bíblia diz que é por fogo. Aí, meu irmão, a taça desceu. Isaías continua falando, porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Então, esse prenúncio da ira de Deus, do cálice que desce, isso vai um dia acontecer. E Apocalipse fala exatamente dessas taças da ira. Beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura, do cálice da sua ira. Há várias passagens que falam de cálice. Mateus 26, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus, aí que detalhe interessante, né, gente? Por que a gente é salvo desse cálice? Por que você não vai tomar o cálice da ira de Deus? Porque alguém tomou no seu lugar. Quem tomou? Simplesmente por causa disso. Deus é justo. Todo mundo vai tomar desse cálice. Quem tem a marca da besta, toma por si. Quem tem a marca do cordeiro, não vai tomar. Porque o cordeiro tomou no seu lugar. Quando Jesus estava para ser entregue, ele fez aquela oração no Getsemane, ele estava falando desse cálice. Que ele sabe que é o cálice que vai cair sobre esse mundo, é o cálice da ira de Deus que todo mundo vai ter que tomar. E ele fala assim, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas que tu queres. Que mensagem mais linda do que essa, gente? Você só não vai tomar esse cálice, porque Jesus tomou no teu lugar. Profundo isso, hein? E Jesus estava pensando nesse cálice naquele dia. Eu vou tomar para que eu não precise tomar. Porque Deus é justo, gente. Ele não vai passar o pano não, gente. Alguém teve que tomar no meu lugar. Eu sou muito pecador, gente. E eu ia ter que pagar no inferno os meus pecados. Eu só não vou, porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus, que ia cair sobre mim.
Estava vindo. Quando chegou, Jesus foi lá e tomou no meu lugar. Exatamente isso. Fecha ali com o Cântico dos Remidos, tem uma explicação ali, que ele vê um mar de vidro mesclado de fogo e vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar do vidro, tendo harpas, é o povo redimido, cantando, louvando, porque o cálice não caiu na gente, mas caiu no Filho de Deus. O Cântico de Moisés fala sobre libertação física, e o Cântico do Cordeiro sobre libertação espiritual. Tá? Fechando aqui o capítulo 15, vai ter um aspecto ainda dos 7 anjos, que eu não vou entrar em muitos detalhes. O último capítulo 16, quando ele faz de novo uma recapitulação sobre isso, a gente falou na semana passada, no estudo passado, falando desse juízo que vai vir sobre a terra, cada um daqueles flagelos, gente, sobre o mar, sobre a terra, fechando o juízo final de Deus, e por fim, né, as 7 taças da ira de Deus caem sobre esse mundo, e aí a gente tem aqui, para entrar, nos próximos domingos, em Apocalipse 17, que eu quero só deixar essa imagem aqui para você. Ó, eu vou deixar essa imagem aqui, que é a tal da... É feio, né, gente? Eu sei, é feio. Mas é exatamente essa visão. Interessante. Diz que João, nas visões de João, em nenhum momento ele teme. Ele se espanta, ele se assusta. Mas com essa visão ele se assustou. Ele assustou quando ele viu. E sabe o que ele está vendo? Uma meretriz sentada na besta. Sabe o que é isso? É a união de tudo, gente. Aqui, a visão que ele tem, para a gente concluir, depois a gente vai trabalhar nos próximos domingos, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem agora, João, que você vai ver o juízo que vai cair sobre a besta e sobre a meretriz. Vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E ele tem essa visão, que é uma meretriz sentada sobre a besta, que tinha várias cabeças, vários chifres, e há toda uma explicação que a gente vai trabalhar nos próximos domingos. Mas, resumidamente, ela representa a besta, já vimos, que é o poder político, econômico, riqueza, amor ao dinheiro, poder, que é uma forma de seduzir a humanidade e atrapalhar os crentes. Segundo, a besta da terra, que é o poder religioso, a falta de religião, os falsos profetas, os sofistas, ideologias, falsas ciências. E a meretriz é a sedução pelo prazer, satisfação imediata, sexo, vício. Então, são as 3 formas que o homem cai, gente. Simples assim. Satanás falou assim, olha, como que eu vou pegar essa humanidade? Como é que eu pego? Uns eu vou pegar com dinheiro, outros eu vou pegar com poder, outros eu vou pegar com prazer. Simples. Então, a visão que ele está tendo é de como que Satanás vai usar essas 3 coisas para nos destruir, para atrapalhar a nossa caminhada ou para prender as pessoas. Agora, detalhe, o risco que a gente corre. Ah, então isso aqui é do diabo, né, gente? Então, dinheiro é do diabo, prazer é do diabo, então isso aqui é tudo do diabo. Então, aí você vai para um processo de abstinência. Há religiões que proíbem o casamento porque não pode ter prazer. Proíbe qualquer tipo de prazer. Abstinência, 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 como se fosse esse o caminho, a solução. Faça voto de pobreza, tá certo? E abra mão do dinheiro, e abra mão de tudo isso, você está livre. Tá não. Porque essas 3 coisas, quem criou foi Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus fez o vinho para alegrar o coração do homem. Aí o diabo pega o vinho e fala assim, eu vou escravizar a gente no vinho, vou arrebentar com a humanidade. Todos os vícios, o diabo foi lá e pegou uma coisa boa que Deus fez para nos abençoar e usou contra a gente. Então, você se livrar desta coisa não vai resolver o problema. Você tem que saber se o prazer que você está tendo é de Deus ou é do diabo. O problema é esse. O dinheiro, vamos fazer voto de pobreza, gente. Então tá bom, quer fazer voto de pobreza? Põe na conta da igreja, a gente administra para você. Fica pobre. Seja feliz, pobre. Você acha que vai resolver o seu problema? Não vai resolver o seu problema. O problema é, de onde vem esse dinheiro? O que o dinheiro está fazendo na tua vida? Ele está prendendo a tua alma, ele está te afastando de Deus, está te afastando da igreja, está destruindo a sua casa, a sua família, seu relacionamento, seu futuro, seu projeto de vida. Então, o que o dinheiro está fazendo na tua vida? Satanás, ele pegou o dinheiro, que é uma coisa boa, a riqueza é uma coisa boa, a prosperidade é uma coisa boa. E ele distorceu isso, e destruiu isso. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Então, o nosso problema não é isso. As religiões, ao longo da história, acharam que repudiar isso era a solução para o problema. Então, pregaram assim, ó, abstinência sexual,
não toca no vinho, porque é pecado, vai para o inferno. Não, dinheiro também é do demônio, entrega o dinheiro. Aí naquela período da igreja medieval, a igreja entendeu, falou, não, é isso mesmo, o dinheiro não é coisa boa não, deposita aqui na conta da igreja. É o que as pessoas faziam. Você quer ser salvo? Você pega todo o seu dinheiro e entrega para a igreja, faça a volta à pobreza. Você vai para o céu. Claro que isso não é solução, gente. O que eu quero é a bênção de ter recurso, prosperidade, abençoado por Deus, de Deus. Eu quero ter essas 3 coisas de Deus. Eu quero ter a satisfação que Deus nos dá. Eu quero ter o recurso que Deus nos dá. Então, o problema aqui, gente, é isso estar distorcido. Não adianta repudiar a religião, como se a religião, não, a falsa religião que a gente quer repudiar. Religião é bênção. Dinheiro é bênção. Prazer é bênção. Quem criou os sentidos na gente foi Deus, gente. O paladar, o aroma, o cheiro, tudo foi Deus. O sexo, quem criou foi Deus. Alegra-te com a jovem, diz lá o texto sagrado, da tua mocidade. É Deus que criou tudo isso, gente. Escreveu um livro inteiro para falar sobre isso. O livro de Cantares. Então, tudo isso aqui foi Deus que fez, para o nosso bem, para nos abençoar. O que o diabo fez? Falou assim, eu vou destruir a humanidade com isso aqui. Escravizando as pessoas e atrapalhando. Que Deus te abençoe. Que a gente vai entrar agora, daqui para frente, né? A gente vai entrar no capítulo 17 e vamos até o fim desse livro, se Deus quiser, tirando lições, tirando mensagens que nos edificam. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto o louvor vem à frente. Foi um pouquinho longo hoje, eu sei. A gente fez um panorama. Agora nós vamos 17, 18, 19, 20, 21, acabou o livro. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos acorda, Senhor. Nos dá um chacoalhão, Senhor. Abre os nossos olhos. Nos adverte. Nos aproxima de Ti, Senhor. E nos prepara, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem já feito para cada um de nós. Os olhos não viram, não subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Mas a Tua palavra nos mostra coisas extraordinárias. Enquanto estivermos nesse mundo, temos que tomar muito cuidado, Senhor. Somos advertidos, Satanás está aí, trabalhando, Senhor. Andando ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Usando esses recursos, coisas que poderiam ser boas, ó Pai. Poderia nos edificar, poderia nos aproximar, mas podem nos atrapalhar, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ter discernimento. Que a prosperidade, o dinheiro, o prazer, essas coisas não sejam instrumentos do diabo para nos afastar do Senhor, mas que sejam instrumentos de Deus para nos abençoar e nos aproximar de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse entendimento, Senhor, das coisas e vivermos com sabedoria nesse mundo, porque os dias são maus. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.